Na cidade de Chipre, por volta de 300 anos antes de Cristo, vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Enquanto fazia uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco afundou, juntamente com toda a sua carga. Devido a essa situação, um acontecimento que estava totalmente fora do controle de Zeno, ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre em um instante. Imagine-se como Zeno. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida indo por água abaixo devido à força da natureza? Qual seria a reação? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o havia enganado? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O foco do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle de maneira eficaz. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas mercadorias afogadas, Zeno concentrou-se em manter a postura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu dilema. Hoje em dia, as pessoas costumam ver os estoicos como indivíduos que não podem ser abalados, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas desprovidas de emoção, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era uma maneira de viver, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje, da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos. E seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas decorrentes de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todas as pessoas no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes das coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em lugares públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde escravos até imperadores, todos poderiam aprender e se tornar estoicos, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que significa adquirido, pois ele já foi escravizado, Sêneca, que era um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de união e convivência que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, certa vez disse: "Não apenas os homens possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam tanto quanto os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Sendo assim, por que é apropriado para os homens buscar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres?" Mesmo em uma época em que não era popular,
As mulheres tinham permissão para aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que precisamos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir das coisas que não podemos controlar, mas sim das coisas que podemos. Buscar metas é uma característica boa, mas se desmoronar quando essas coisas não saem do seu jeito é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva muito tempo. Depois, pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, escrever o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, título e tudo mais, antes de clicar em publicar. Tudo até o ponto em que você clica em publicar depende apenas de você. No entanto, uma vez que você clica no botão de publicação, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais no YouTube ou contas no Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores têm. Métricas que, em grande parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve avaliar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais nas quais você se enfiou. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção. E assim, ele se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim no trabalho. Ele não considera que o chefe talvez tenha acordado com raiva, que outra pessoa talvez estivesse mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse simplesmente perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente tivesse colocado seu valor na qualidade do relatório de desempenho que apresentou, continuado fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação da sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não avalia seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola com o fato de que pode levar uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que acontecem conosco. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e depois ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve causar dano a outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas
que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro que ele não o fez. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia racional, emotiva comportamental, TREC, e a logoterapia. A TREC ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie a lógica por trás desses pensamentos negativos, e quando percebe que muitos deles são infundados, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, isso é mais fácil dito do que feito. É um processo que leva tempo, assim como todas as coisas. Precisamos reprogramar a maneira como pensamos. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar obcecados com as coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora talvez não tão longa quanto esperávamos. Lembre-se, tudo tem um fim. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem está precisando.